paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos. Por que estudar o catecismo? Talvez você tenha na sua mente que o catecismo é uma coisa para a criança fazer a primeira comunhão. Então eu vou para o catecismo, que é aquelas aulinhas lá que tem na paróquia, e ali eu me preparo para fazer a primeira comunhão. Depois eu vou ter, nem chama mais de catecismo, né? Chama de encontros da crisma, que é para o jovem não ficar traumatizado, então não fala que é catecismo, fala que é encontro. E infelizmente a realidade é que realmente não tem catecismo nenhum. Nem para os jovens e às vezes também nem para as crianças. A prova disso é que muitos jovens, mesmo crismados, não sabem sequer os 10 mandamentos da lei de Deus. Ou será que eu estou exagerando? Não sabem sequer quais são os 5 preceitos da igreja. Nunca abriram sequer o catecismo, né? Então é sobre esse tema tão importante que eu quero explicar para vocês. E eu peço que você me acompanhe até o fim, porque realmente eu vou falar coisas aqui hoje que talvez você não saiba, tenho quase certeza que você não sabe, e que será muito importante para a sua salvação, tá? Não estou falando nem para a sua santificação, mas para a sua salvação. Então eu queria que a gente começasse o nosso vídeo pedindo o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, queria dar uma boa notícia para vocês, logo de início, vocês que me seguem, vocês que estão aqui no YouTube, no Instagram. Toda semana, pelo menos uma vez por semana, nós vamos dar uma aula de catecismo aqui para vocês. E vai ficar salvo, tanto no Instagram quanto no YouTube, não se preocupem, tá bom? Vai ficar salvo. Então, toda segunda-feira, nós vamos ter aula de catecismo aqui para a gente aprofundar a nossa fé. Vamos lá. Por que é importante estudar o catecismo? Para que serve estudar o catecismo? Será que serve para mim, que já sou adulto, já sou pai, mãe, já sou avô, avó, sei lá. Né? Será que para mim é importante? Será que o catecismo é só uma coisa de criança? Veja, é pelo conhecimento que nós adquirimos o amor. E a famosa frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito de repetir, ninguém ama o que não conhece. Então é pelo conhecimento das verdades da fé, da sã doutrina da igreja, que eu passo a amar mais a Santa Igreja. Quantas pessoas deixaram de ser católicas porque nunca conheceram a verdadeira Igreja Católica? E quantas pessoas saíram do protestantismo, saíram das seitas, saíram das falsas religiões, ou do ateísmo, ou do agnosticismo, ou da indiferença religiosa, quando passaram a conhecer a doutrina católica? Muito simples. Quantos de vocês aqui que me seguem, tanto no YouTube quanto no Instagram, foram tocados, transformados, tiveram sua vida melhorada, mudada, sua fé cresceu a partir do momento que você passou a seguir o nosso conteúdo, aquilo que nós fazemos já há mais de 6 anos aqui nesse apostolado tão maravilhoso que é o nosso apostolado na internet. Pela graça de Deus. Por quê? Porque quando a doutrina, quando a verdade chega aos seus ouvidos, você, a sua alma, reconhece ali a verdade de Cristo. E a sua alma que anseia pela felicidade, anseia pelo bem, anseia pela verdade, se honestamente a busca, reconhecendo, faz a adesão, adere a esta verdade. Então, você passa a ser um homem ou uma mulher de mais fé. Você passa a amar mais a Deus. A partir do momento que você conhece mais a verdade, você passa a amar mais a Deus. E, consequentemente, você passa também a querer viver de acordo com esta verdade. A honestidade, né? Então, viver de acordo com esta verdade. A sua vida se conforma, toma a forma da verdade. E é isso que nós entendemos por moral cristã. Então, a moral cristã não é um conjunto de regras, de leis, que eu vou fazendo aqui um checklist, vou marcando os pontinhos e ver se no final do dia eu cumpri com todos os pontinhos. Não é isso. A moral cristã
é uma resposta de amor ao Deus que me ama, que eu conheci. Então, você corresponde a esta verdade que toca o seu coração com a sua vida. Amando a Deus, correspondendo a Deus, sendo grato ao Senhor, se submetendo a Ele, porque Ele é Deus, Ele é o absoluto. Submetendo a sua vida, as suas paixões, tudo que você tem dentro de você, a sua alma, porque você encontra ali a felicidade. A felicidade. Então, aquilo que todo homem busca, que eu busco e qualquer pessoa busca, é, em última instância, a felicidade. E quando nós encontramos a verdade da fé, quando encontramos Jesus, nós encontramos a felicidade. Atenção, que isso não é um encontro somente intelectual. Porque pode parecer que se eu pegar um monte de livro e começar a ler, eu vou ser o melhor cristão do mundo. Não. É um encontro também espiritual. Por isso que o estudo do catecismo não é um estudo seco, árido. Eu devo fazê-lo na oração. Fiz questão de começar essa nossa primeira aula com a oração, pedindo ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem vai nos iluminar. Que tipo de iluminação é essa? Ele vai tocar a nossa alma, tocar o nosso coração para aderirmos a esta verdade, para reconhecermos esta verdade de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que vai abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para enxergar com profundidade o mistério. O que seria o mistério? Uma coisa escondida? Não. É algo que não cabe na minha cabeça, eu não consigo explicar. Vou dar um exemplo, bem simples. Todo mundo sabe o que é o amor. Quem é que define o amor? Alguém tem coragem de definir o amor? Em uma palavra, São João definiu lá na Bíblia. Deus é amor. O amor é Deus. Tá, mas o que é isso que nós sentimos? O que é isso que tem dentro de nós? Não podemos ignorar a realidade do amor. Então, o mistério é aquilo que toca a nossa alma, aquilo que é forte a ponto da gente fazer adesão a ele, mas que nos ultrapassa, está acima do nosso entendimento. A gente não pode colocar em palavras, porque nossas palavras humanas não comportam a grandeza de Deus. Não é isso? Então, quando a gente estuda o catecismo, nós estamos estudando, sim, para que essas verdades entrem no nosso coração, mas também queremos ter esse encontro com Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nosso Senhor falou isso, né? Então, o que é a doutrina da igreja? O que é a santa doutrina da igreja? É o caminho que nos leva para o céu. Simples assim. Por isso que eu disse que o que eu vou falar hoje é importante para a sua salvação. Porque ignorar o caminho do céu é não chegar lá. Eu não saber como fazer para chegar no céu. Eu não sei exatamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus pede, eu não me submeto, eu não conheço essa verdade, portanto eu não a amo. Então eu vou me perder. Eu perco a minha alma se eu não conhecer esta verdade. Vocês estão me entendendo porque é importante estudar o catecismo? Porque esta verdade, a doutrina da igreja, o ensinamento de Jesus através da Santa Igreja é o caminho da salvação. É o caminho que Jesus nos indica. Então, eu quero muito chegar num lugar, mas eu não sei o caminho, não vou chegar nunca. E se eu quero muito chegar num lugar, é vital para mim chegar num lugar, o que é que eu faço? Eu pergunto. E aqui vem o segundo ponto, muito importante, que eu vou explicar para vocês aqui hoje. Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenho alguém passando mal na minha casa. Eu preciso levar essa pessoa para o hospital urgente. Aí eu vou, não sei onde é, sinto muito. Você vai ter que morrer aí, porque eu não sei onde é o hospital. Óbvio que não, você vai sair desesperado e perguntar para a primeira pessoa que você vê pela frente, ou se o GPS não funcionar, enfim, você vai sair procurando o hospital mais rápido, mais próximo da sua casa, ou a UPA, sei lá o que, né? O pronto-socorro mais próximo da sua casa. Por quê? Porque é vital que você chegue lá nesse hospital para socorrer a pessoa, né? Que se acidentou, etc. Ocorreu algum problema com ela.
Então, muito mais vital do que um simples hospital é eu chegar no céu. Concorda? Então, como é que eu não vou procurar saber qual é o caminho para chegar no céu? Como é que eu vou ignorar este caminho do céu? Entende? Eu vou ler para vocês. Então, aliás, antes de ler para vocês aqui um trecho, eu queria explicar. Padre, então nós vamos estudar o catecismo. Qual é o catecismo que a gente vai estudar? É o de São Pio X? É o catecismo amarelinho? Qual é o catecismo? Vejam, o catecismo, a palavra catecismo, tá? O livro Catecismo, ele é o compêndio da doutrina cristã. O que é o compêndio? É o resumo do essencial da doutrina cristã. A doutrina cristã é um tesouro imensurável. Um tesouro que nós talvez nunca chegamos ao fim, né? De tão precioso, de tão profundo que é. Mas a Santa Igreja, para que todos os cristãos, para que todos os católicos, desde a criancinha até o adulto, possa ter acesso a esta verdade de forma simples, criou o catecismo, que é um compêndio, uma coleção, um resumo aprofundado, mas resumido, da doutrina cristã. Então, o catecismo, talvez mais famoso, é esse aqui que eu tenho aqui na minha mão, que eu vou mostrar para vocês, o Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento. Ele foi feito para os párocos. Por quê? Porque são os párocos que têm o dever de pregar o catecismo para o povo. Então, por isso é chamado, apelidado também de Catecismo dos Párocos. Então, a partir desse catecismo, os bispos do mundo inteiro fizeram simplificações, outros catecismos mais simples para o povo, e especialmente para as crianças e para os jovens. Ok? Depois, isso aqui foi logo após o Concílio de Trento. Está lá no século XVI. Surgiram vários outros. Depois, que respondiam às questões da época. Na época que existia lá no século XVI o grande cisma protestante, os hereges fundando as suas igrejas orgulhosamente. Né? Então, os grandes heresiarcas, Lutero, Calvino, Zwinglio, Henrique VIII, etc. Então, o Catecismo Romano vem responder às heresias que estavam surgindo e solidificar a fé do povo para que não caíssem nessas heresias e se fortalecessem no conhecimento da doutrina da Igreja. Então, o Catecismo Romano, repito, foi escrito para os párocos, para os padres ensinarem os seus fiéis. Depois surgiu, depois do Concílio Vaticano II, por desejo, como fruto também, para uma resposta para os tempos de hoje, o Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui, que foi elaborado, coordenado pelo então cardeal Ratzinger e promulgado por São João Paulo II. Então temos dois papas responsáveis por esse catecismo. O Papa Bento XVI, enquanto era cardeal, e São João Paulo II, que o promulgou. Foi feito com a ajuda, o auxílio de todos os bispos do mundo. Só que entre esse e esse, né, nós temos, e depois desse também, como eu falei, nós temos compêndios menores, mais simples, para ajudar os jovens, ou ajudar os leigos, ajudar, às vezes, as crianças, depende da linguagem. Então, mesmo depois do Catecismo da Igreja Católica, surgiram outros catecismos. Por exemplo, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o IUCAT. Mas, antes desse, tem um outro catecismo que tem sido muito difundido ultimamente, que é esse catecismo aqui. O Catecismo Maior de São Pio X, um apelido do catecismo, do compêndio da doutrina cristã, promulgado pelo Papa São Pio X, em 1905, depois ele fez uma outra versão em 1912. Então, qual é o catecismo que nós vamos estudar? Todos. E todos os outros que eu tenho aqui, um monte de catecismo, um monte de versões de catecismo, porque a doutrina da igreja, ela não muda, e eu queria que vocês botassem isso na cabeça de vocês. A doutrina de Trento é a mesma doutrina do Vaticano II, mas a linguagem é outra. E existem coisas que também a igreja vai se aprofundando.
tá? Então, a igreja sempre acreditou em algumas coisas. Depois a igreja pode promulgar como dogma estas coisas. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. O Catecismo de Trento não fala da Assunção de Nossa Senhora. Não é que não acreditava. Acreditava-se na Assunção de Nossa Senhora, mas não era dogma. Foi promulgado depois. Entendeu? Dando um exemplo. Então, as leis e as normas da igreja também mudam. Aquelas leis que são divinas não mudam. As leis que são eclesiásticas podem mudar, depende do tempo. As que são divinas não mudam. Vou dar um exemplo de uma lei divina. Uma lei divina é que a Eucaristia seja pão e vinho. Seja feita, confeccionada com pão e com vinho. Então, foi Cristo que instituiu. Então, a igreja não pode mudar isso. Não pode inventar, fazer Eucaristia com tapioca e café para enculturar lá no Nordeste. Lá no Ceará, que é a minha terra. Não dá para fazer isso. Então, instituição divina. Já as normas, pequenas normas, as rúbricas, Jesus não instituiu nenhuma rúbrica. As normas. Então, essa é a instituição eclesiástica. Então, a igreja pode mudar. Claro, seguindo o Espírito Santo, seguindo a tradição. A igreja não muda de modo arbitrário. Seguindo a tradição. E quanto mais antigo, mais precioso, etc, etc. Então, isso aqui foi só uma introdução para você entender. Na verdade, não é muito fácil você estudar isso aqui. Talvez você tenha ficado já um pouco frustrado. Você tentou ler isso daqui. Olha só o tamanho desse livro, né? Não é muito fácil estudar isso aqui. Principalmente o Catecismo da Igreja Católica. Ele não foi escrito, e isso aqui talvez você não saiba também, ele não foi escrito para os leigos. Assim como o Catecismo Romano também não foi escrito para os leigos. Ele foi escrito para que fosse um texto a partir do qual se fizessem catecismos regionais. Porque imagina o leigo que tem que ler isso aqui tudinho, né? Não tem necessidade, não seria um resumo. Né? Então, os catecismos regionais, ou compêndios, promulgados inclusive pelo Papa, o Papa Bento XVI promulgou o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é feito normalmente de perguntas e respostas. Compêndio do Catecismo. Como o Catecismo de São Pio X também, feito de perguntas e respostas simples. Para quê? Para que todos possam compreender, para que seja acessível a todos. Então, qual vai ser a minha missão aqui para vocês? A minha missão aqui para vocês vai ser pegar esses catecismos e explicar para vocês. Então, eu vou facilitar o seu trabalho. Eu vou lhe ajudar, já que é a minha missão como padre ser transmissor da fé, tá? Então, eu vou ajudar você a compreender melhor o catecismo. Peço que você me ajude colocando aqui sempre nos comentários perguntas e sempre deixando o seu joinha. Essa semana eu tenho falado muito sobre isso. Tenho convocado vocês, que são meus paroquianos virtuais, a evangelizar através desse meio que é a internet. A internet, ela é como uma faca, serve para o bem e serve para o mal. É como um instrumento qualquer. Então vamos usá-la para o bem. Como é que eu vou usar a internet para o bem? Transmitindo a palavra de Deus, evangelizando. Então compartilhe esse vídeo. Se você está vendo agora não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vamos crescer a nossa paróquia virtual, tá bom? Lembrando também, se você quiser nos ajudar a evangelizar, se você quiser ser um benfeitor desta obra, tá aqui no link, aqui na descrição desse vídeo, também lá na descrição do meu perfil do Instagram, você tem o acesso aos nossos cursos de aprofundamento de formação. Então, você querendo ser um patrocinador, podendo ser um patrocinador da nossa obra de evangelização, você tem acesso a todos os nossos cursos nesses 6 anos que nós fizemos de aprofundamento da fé católica. Tá bom? Então, conto também com a sua ajuda, com a sua colaboração nesta grande obra de evangelização, para que possamos atingir mais pessoas com mais qualidade que Jesus e a palavra de Deus merecem. Então vamos lá. Eu tenho uma frase muito séria para falar para você, muito forte para falar para você entender a importância do catecismo. São Pio X, ele vai dizer que muitas almas se perdem pela falta de conhecimento da fé católica. E ele cita o Papa Bento XIV. O que é que o Papa Bento XIV diz? Afirmamos, preste atenção, é muito sério que eu vou falar para você agora.
afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Papa Bento XIV. O que ele disse naquela época vale muito mais para hoje. Não é? Vou repetir. Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas... Quais são as penas eternas? O inferno. A maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé. Portanto, meus queridos paroquianos virtuais, eu quero te livrar do inferno. Eu quero lhe ajudar a ir para o céu, te ensinando o catecismo. Continua o Papa Bento XIV. Que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padecem sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem saber e crer para que alguém se conte entre os eleitos. Então é pela ignorância da fé, por ignorar a fé, por ignorar os preceitos da lei, as pessoas podem ser condenadas, perder a salvação. E veja, São Pio X vai dizer no número 5 do Catecismo outra frase muito importante para nós. Preste atenção. Diz o seguinte. Ele pergunta. Vamos começar do número 4. O que é a doutrina cristã? A doutrina cristã é a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor. É a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Falei isso no começo da live, né? Então, a doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, qual é o caminho da salvação? É a doutrina cristã. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Parece que é bem óbvio, né? Mas vamos ver o que aqui o Papa São Pio X responde. Certamente, é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo. E cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Pegou essa? Cometem falta grave aqueles que se descuidam de conhecer a doutrina cristã. Então, se eu ignoro o essencial da fé, porque eu não quero aprender o catecismo, porque eu não quero estudar o que Jesus tem para mim, eu não quero saber qual é a vontade de Deus. Ora, se a doutrina cristã é o caminho que me leva para o céu, eu voluntariamente não quero saber deste caminho, eu cometo pecado mortal. Então eu não quero ler o catecismo, não quero estudar o catecismo, não quero me aprofundar, não quero nem saber o que é que Deus me pede, não quero nem saber o que é o essencial, aquilo que eu devo crer e aquilo que eu devo fazer para ser salvo. O que devemos fazer, irmãos, para alcançar a salvação? É a pergunta que os judeus fazem a Pedro no dia de Pentecostes. Ontem foi o dia de Pentecostes. Nós que somos do rito tradicional estamos celebrando a 8ª de Pentecostes essa semana. Eu sei que no rito novo não tem mais 8ª, mas você poderia também, em alguns lugares eu já vi isso acontecer, celebrar a missa do Espírito Santo como votiva, por exemplo, ou você mesmo, não importa, rezar o Espírito Santo todos os dias, essa semana, de modo particular, celebrando, comemorando o Pentecostes. Então, no Pentecostes, quando São Pedro prega Cristo ressuscitado, os judeus ficam compungidos de coração, se sentem tocados e perguntam: o que devemos fazer, irmãos, para sermos salvos? O que devemos fazer, irmãos? Então, se eu quero ser salvo, se eu quero ir para o céu, eu tenho que ter essa pergunta, que o Espírito Santo deve mover o meu coração, e eu devo fazer essa pergunta: o que eu devo fazer? Em que eu devo crer? E o que eu devo fazer para alcançar a salvação? Você entendeu porque é importante estudar o catecismo? Não é opcional,
Não é uma coisa chata, não é uma coisa, que chato, tem que estudar isso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho prato para lavar, eu tenho menino para pegar na escola, eu tenho que, sei lá, cumprir com minhas obrigações de pai de família, de mãe de família, ou de jovem, eu tenho que estudar, sei lá, para passar no Enem. Tá, e qual é o mais importante da sua vida? É a salvação, ganhar a vida eterna. Então, tenham isso em máxima consideração. Então isso serve para mim, para nós. Eu não posso ignorar a fé. Eu não posso ignorar os ensinamentos da Santa Igreja Católica. Até porque é um fruto necessário para... Primeiro, antes de ser um fruto, né, é necessário para que eu ame, como eu disse no começo aqui da live. Quantas pessoas se apaixonaram mais pela igreja na medida em que conheceram a santa doutrina. Quando a gente ignorava a doutrina, quando a gente ignorava os ensinamentos da igreja, o tesouro da igreja, a gente era indiferente. Talvez este seja o seu testemunho, né? Eu nunca tive essa fase mundana, né? Bom, cada um tem sua história. Mas talvez você tenha tido. A maioria das pessoas hoje teve uma fase que ignorava as verdades da fé. Eu tinha quando era criança. Eu fui para o catecismo muito tarde. Para vocês terem uma ideia, eu fiz primeira comunhão com 14 anos. Tem gente que acha, já estou tarde. Pois é, eu comunguei Jesus pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Já era adolescente. Então, queridos paroquianos virtuais, repito, né, quando a gente começa a conhecer mais a fé, a gente passa a amar mais. Você não quer amar Jesus? Você não quer amar a Santa Igreja? E foi esse conhecimento da fé que atraiu muitas pessoas. Vocês que estão aqui, centenas de milhares de pessoas que estão aqui, nos seguindo no YouTube, no Instagram, pelo amor à fé, pelo amor à verdade, querendo com sede da verdade. Não é verdade? Então, nós também precisamos conhecer mais, não só para a nossa salvação, que já seria um motivo muito grande, muito bom, mas também para levar essa salvação aos outros. Eu tenho a obrigação de ser apóstolo. Não é só eu, Padre Leonardo, mas você tem a obrigação de levar a fé às outras pessoas, pelo testemunho e também pelo ensinamento. Então você que é pai, você que é mãe, você tem a obrigação de doutrinar os seus filhos, de levar a verdadeira doutrina aos seus filhos. No nosso círculo de amizades, no nosso trabalho, nós deveríamos ser testemunhas. Quando as pessoas perguntarem, mas o que é que significa tal coisa? A igreja ensina tal coisa? Eu saber rebater, eu saber dizer, não é assim que a igreja ensina. A igreja ensina diferente. Então você entender qual é o ensinamento verdadeiro e quais são os motivos, quais são as razões pelas quais a igreja ensina certas coisas, qual é o fundamento na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, nos ensinamentos de Jesus, na Sagrada Tradição, na vida dos santos. Então isso é um tesouro. Eu quero convidar você para aprofundar comigo esse tesouro. E aí, você topa? Está disposto? Então, hoje é o nosso primeiro encontro e eu queria convidar você primeiro. Queria saber se você entendeu qual é o motivo pelo qual devemos estudar o catecismo. Entendeu que não é só coisa de criança? Entendeu que o estudo do catecismo deve ser a nossa vida toda. Toda a nossa vida. Revisitar a doutrina cristã. Revisitar as verdades da fé. Porque quanto mais eu visito isso, mais meu coração se acende de amor. E eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. Eu quero aprender o caminho do céu. Não é verdade? Então, primeiro, o motivo é esse. É para a minha salvação. Para que eu não me perca pela falta de conhecimento. E o segundo motivo, que é muito importante, para que eu seja testemunha para as outras pessoas. Então, convido você a ser comigo um evangelizador. Estou convocando todos nós a formarmos um grande exército de evangelização. Vamos restaurar a fé católica no nosso país. E aí, posso contar com você? Participe comigo. Vamos seguir. Não deixe de dar seu like, deixar seu comentário, transmitir, compartilhar esses vídeos e colocar aqui nos comentários
a sua pergunta, o que é que você mais quer saber sobre o catecismo, para a gente aprofundar, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Queria hoje dar essa introdução que eu acho muito importante e me acompanhe nos nossos próximos encontros, nossas próximas aulas. Lembrando que você pode ser um benfeitor do nosso apostolado, você clicando no link que vai aparecer aí, que está também no perfil, você ajuda a nós continuarmos esta obra, levando mais longe e de modo mais belo, mais profissional, o ensinamento da Palavra de Deus. Assinando nossa área de membros, você vai ter acesso aos nossos cursos de aprofundamento da doutrina cristã. Todos os cursos que você pode ver clicando aí, tá bom? Então Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.